Eu não apaguei porque eu acho que não tinha dado tempo de vocês copiarem. Então, dei uma copiadinha, por gentileza. Deu, gente? Conseguiram copiar? Posso apagar? Sim. Ok. Bora lá, então. Vamos ver a última função, que é a função tangente aqui. Depois a gente vai ver como os ângulos se comportam e todas essas coisas. Tá. Função tangente. Deixa eu pegar aqui os canetões. O que acontece com essa função tangente? Dentro do círculo trigonométrico, no momento que eu coloco aqui, ó, o plano cartesiano, não tem eixo mais para a função tangente. Por quê? Porque o eixo das abscissas eu usei para a função seno e o eixo das ordenadas eu usei para a função cosseno. Então, para fazer a função tangente será feita num eixo externo à circunferência, tá? Então, o eixo da função tangente é paralelo ao eixo das ordenadas. Se a circunferência não saiu boa aqui, peraí. Ótimo. Ela vai ser paralela ao eixo das ordenadas. É um eixo aqui, ó. Tá? Por ele não estar no círculo trigonométrico, ele é ilimitado. Ele vem do menos infinito, numericamente, até o mais infinito. Certo? E aqui é o zero. Quais são os sinais desta função tangente? Essa função tangente ela vai ser positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Por quê? Porque como é que eu faço o rebatimento da função? Eu pego aqui um ângulo, que é esse aqui, e eu faço o prolongamento disso aqui até interseccionar no eixo das tangentes. E vai dar um valor acima do zero. Logo, qualquer valor do primeiro quadrante vai ser positivo. E no terceiro quadrante, como é que isso funciona? Da mesma forma. Eu pego um ângulo do terceiro quadrante. Tá aqui, ó. O ângulo começou aqui e veio até aqui, certo? E daí, o que eu faço? Se eu fizer o prolongamento aqui, quando é que vai se interseccionar com esse eixo? Nunca. Então, eu faço prolongamento para o outro lado.
e ele intersecciona na parte positiva da minha reta. Logo, primeiro e terceiro quadrante, a tangente é positiva, e vamos ver o que acontece no segundo e no terceiro quadrante. Segundo quadrante. Eu tenho um ângulo aqui. Não tem como eu prolongar para cá, porque não vai interseccionar o eixo das tangentes. Então, eu faço prolongamento aqui, ó. E ela vai cair na parte negativa, que está entre o zero e o menos infinito. Então, o segundo quadrante é negativo e vai ocorrer a mesma coisa no quarto quadrante. Eu tenho um ângulo aqui no quarto quadrante, é esse cara, faço o prolongamento e ele vai cair numa parte negativa. Então, os sinais da tangente são esses, porque isso aqui ocorre, tá? Então, em sinais, eu tenho primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E aqui eu vou fazer crescente e decrescente. Então, aqui é positivo, é negativo, é positivo e é negativo. E como é que eu sei? Bom, outra coisa que eu tenho que saber da função tangente. Como ela não é limitada, o domínio que eu tinha lá no seno e no cosseno, o domínio que eu tinha no seno e no cosseno eram domínios de -1 a +1, né? A tangente, o domínio dela é reais. Por que o domínio dela é reais? Porque pode ser qualquer valor que esteja sobre essa reta aqui, que varia do menos infinito até o mais infinito. Porque a função tangente não está trancada dentro do círculo trigonométrico. É um eixo paralelo ao eixo das ordenadas que está fora do círculo trigonométrico, certo? Bom, temos alguns problemas com essa tangente, tá? Quais os problemas que nós temos com a tangente? Vamos pensar o seguinte, queridos. Se eu pego um ângulo aqui, ó, de 90 graus, o ângulo está aqui. Se eu fizer um prolongamento desse ângulo para cá para cima ou para cá para baixo, quando é que ela vai se interseccionar com esse eixo das tangentes? Nunca. Por que nunca? Porque eu disse para vocês que esse eixo era paralelo ao eixo das ordenadas. E 90 graus cai exatamente em cima da ordenada. Então, duas retas paralelas não se interseccionam nunca. Então, não vai existir tangente para 90 graus. E a mesma coisa vai acontecer para 270. Que é esse eixo aqui, ó. Quando eu faço rebatimento para baixo ou para cima, também não existe. Então, eu tenho um problema na imagem da tangente. A tangente, que o seno e o cosseno, a imagem eram os reais, da tangente não vai ser. Porque nunca vai ter valor para nenhum ângulo que cair aqui ou que cair aqui. Então, a imagem da função tangente, ela é assim, ó. X pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, com k pertencente aos inteiros. Que diabo de K é esse aí, professora? Que nem até então não tinha aparecido. K é a quantidade de meias voltas que eu vou dar dentro desse círculo trigonométrico, tá? Mas isso eu vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? Vou fazer um outro círculo aqui e vou explicar esse K. O importante é que vocês entendam que existe uma limitação nessa minha imagem da tangente. E quando é que ela cresce ou ela decresce? Bom, vamos fazer um círculo aqui. Vamos colocar... Vocês estão muito quietinhos hoje, tudo tranquilo aí, gente? Mas como é que a senhora quer que fale alguma coisa? A senhora fica aí com essas coisas loucas aí de pi, de card, não sei o que aí, não dá? Não pode? Se falar, perde o raciocínio. Tá bom. Só que... Tá bem, mete bala. Continua aí. Obrigada, Ivo. A tua esposa tá por perto, Ivo? Tá vendo a novela. Aquela que tu não vê nas quartas. Tá bom, Ivo. Exatamente. Depois ela te conta. Olha só, aqui eu tenho o eixo, certo?
Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o primeiro quadrante ali, pego um ângulo do primeiro quadrante, aqui o ângulo. A tangente deu esse valor. Aumento o ângulo, vai dar um valor maior. Então, o que acontece no primeiro quadrante? Essa função, ela é o quê? Crescente. Vou ver o que acontece no segundo quadrante. Pega um ângulo do segundo quadrante. Faço prolongamento para cá, para baixo. Caiu aqui. Aumento o ângulo. Faço prolongamento. Caiu aqui. Está mais perto do zero. Ela é negativa, mas mais próxima do zero. Significa que ela aumentou. Então, ela é crescente no primeiro quadrante e é crescente no segundo quadrante. O que vai acontecer no terceiro quadrante? Pego um ângulo do terceiro quadrante aqui. Faço prolongamento para cá, para cima. Caiu aqui. Pego um segundo ângulo, maior ainda. Faço prolongamento. Deu maior ainda. Caiu lá em cima. É crescente também no terceiro quadrante. Observem que isso não tinha acontecido ainda. O seno e o cosseno, eles eram crescentes em 2 quadrantes e decrescente em 2 quadrantes. A tangente é crescente no terceiro quadrante consecutivo, tá? Então, a tangente, bem como tinha aquela musiquinha da aula passada, né? A tangente é diferente, veja como é. Ela é toda diferente. Ela é diferente lá nos seus valores e ela é toda diferente em todos os valores, tanto no domínio, quanto na imagem, quanto no seu gráfico, tá? Aqui, no quarto quadrante e último, então, eu tenho um ângulo, faço rebatimento, o ângulo caiu aqui, aumento, faço rebatimento, o valor da tangente aumentou. Ela é crescente em todos os quadrantes. Não tem lugar para que eu faça o gráfico, então vou parar aqui para vocês darem uma copiada nisso, para depois eu fazer o gráfico dessa função e a gente continuar, certo? Ai, não, vocês gostam de me fazer triste, né? Pô, Leonardo Martins, só para avisar que o Inter perdeu do Palmeiras. É. E aquele teu timeco lá ganhou alguma vez? Como é que tá? Já conseguiu fazer um ponto aí no Brasileirão, né? Deu um empate. Calma, professor, que vamos jogar daqui a pouco, aí eu aviso o senhor aí do resultado, tá? Fica tranquilo. É contra o Juventude hoje? Nem sei, sou tão gremista que nem sei. Eu acho que é contra o Juventude hoje. Quanto Juventude. Acho que Isso aí, Juventude. Juventude é cria de vocês vão conseguir um bom resultado. Ô, senhor, mas a situação tá tão brava que eu tô até com medo de perder pro Juventude também. Pois é, cara, tá horrível. Eu acho que o ano que vem vai estar o Grêmio e o Inter na segunda divisão, vai ter Grenal na segunda divisão. Tá muito ruim, a gente tá muito ruim. Bate na boca, professora. Bate na boca, tá louco? Professora, fala pelo seu time, tá? Não vem querer, tá? Não vem querer segurar o nosso. Morderam agora. Agora se morderam, tá certo.
E professor, ao invés da Pra prova, salvar o bem, poderia salva passar ela. um outro trabalho, né? Isso aí, né? Não, não poderia. Bah, professor. O que dá para ser, eu ajeito. O que não dá para ser, eu sou radical e já digo que não, de início, assim, de largada, para não ficar o chororô. Não existe essa possibilidade. Copiaram, queridos? Tô na tabela ali, sir. Calma aí. Tá bom. Essa tabelinha aqui é legal porque ela acaba sendo um resumo das funções. Acabei, sir. Todo mundo terminou? Posso apagar? Olha o que vai acontecer com o gráfico dessa função tangente aí. Fica muito esquisitão. Dá a volta ao mundo, professor. Como assim? Pelo que eu entendi no gráfico aqui no assunto 10 aqui, parece que ele vai até o infinito e dá a volta. Mais ou menos isso, amigo. Olha só, eu vou colocar um pesponto aqui, ó, para dividir os quadrantes para vocês entenderem. A volta ao mundo, não é bem isso. Aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Como ele é todo crescente, ele vai sempre subir, certo? Então, tangente de 0 sai do 0 e quando ele sobe, mas ele não pode encostar no π sobre 2, porque lá no π sobre 2, que seria os 90 graus, não existe valor para essa tangente. Então, ele faz isso aqui, ó. E fica lá, subindo, mas não encostando. No segundo quadrante, ele sai do negativo, porque ele tem o valor negativo, e sobe até chegar a 0 no π. Mas observem que ele não encosta aqui. E ele continua subindo sem encostar nesse cara aqui. E no quarto quadrante, ele ressuscita lá dos negativos de novo, sem encostar no 270 graus, ó, e vai até o 0. Essa é a tangentoide. Nome bonito para pôr no cachorro, tangentoide. Olha aí, ó. Tá? Para gravar os sinais, eu inventei uma frasezinha para que eu grave os sinais do seno, cosseno e tangente nos 4 quadrantes. Além de eu visualizar aquele círculo trigonométrico, eu inventei uma frasezinha que alguns vão gostar, outros não. Daí invente a sua se não gostar. Quantos quadrantes nós temos? Nós temos 4 quadrantes. Então, essa frasezinha são de 4 palavras. Cada palavra vai ter um significado. Então, todos representa o primeiro quadrante. Significa que no primeiro quadrante todo mundo é positivo, certo? No primeiro quadrante todo mundo é positivo. O seno é positivo, o cosseno é positivo, a tangente é positiva. No segundo quadrante, olha só,
Escrevi só o S em vermelho. Somos. Quem é que é positivo no segundo quadrante? Só quem começa com S, ou seja, só o seno. No terceiro quadrante, um T de vermelho, quem é que é positivo no terceiro quadrante? Só a tangente. Torcedores. E quem é que é positivo no quarto quadrante, gente? Só o cosseno. Colorado. Corintiano. Nem a pau. Não. Todos somos torcedores colorados. Resolvido o nosso problema. A gente sabe quem é positivo em cada quadrante. No primeiro quadrante, todo mundo é positivo. No segundo, só o seno. No terceiro, só a tangente. No quarto, só o cosseno. Certo? Criatividade. Não vou aprender. Hã? Não vou aprender. Inventa a tua frase, então. Mas o importante é vocês conseguirem gravar através disso. Todos somos torcedores colorados. Pelo menos uma vez vocês vão ter que repetir isso aí. Para o meu prazer, certo? Tá aí, ó. Uma frase bonitinha. Uma outra coisa que eu quero falar é em relação a período. O que é o período de uma função? É o tempo que essa função leva para ela começar a se repetir dentro do gráfico, certo? Então, se eu tenho aqui o gráfico da tangente, vamos começar com a tangente porque o gráfico já está aqui, tá? O gráfico da tangente. Se eu colocar uma folha aqui no meio, gente, ó, tá? Cortar aqui, o que eu vejo quando eu tirar essa folha? Que essa parte aqui repete isso aqui, ó. Tá aqui na parte de cima, tá na parte de cima. Que tá na parte de baixo, que tá na parte de baixo. Então, para que essa curva repita a sua oscilação, ela tem um período de quanto? Um período de π. Então, para a tangente, o seu período é π. Para o cosseno e para o seno, para que ela se repita, o período é 2π. Então, nós temos até uma fórmula para o período. O período da tangente é π, o período do seno e cosseno é 2π. A fórmula para que eu veja uma função e saiba qual é o período é essa. A fórmula do período da tangente, o período vai ser π sobre k. E do seno e cosseno, o período vai ser 2π sobre k. Já vou mostrar o que eu estou querendo dizer com isso. Então, dei uma copiada nessas coisas que tem aqui, nessas informações que tem aqui, para a gente prosseguir. Estão cansados? Não. Não? Aula densa hoje, né? Para o meu desespero, o Inter perdeu de quanto para o Palmeiras? 1-0. 2-1. 1-0. É 1-0 ou 2-1? Ah, Tá no mesmo, rapaz? perdeu, né, Brusara? Perdeu, né? Ai, que chatinho que vocês estão. Vocês não são simpáticos. Não são É simpáticos. o frio, professor, é o frio, é o frio. Só fica tranquila. Eu pensei que tinha ganhado, porque deu um gritacel aqui embaixo, aqui, né? Tem uns botecos aqui. Então tomou mais gol. Então. Gremista gorando o nosso time? Eles fizeram gol, então. Acho que o Inter fez algum gol, porque deu uns berros aqui. Ou era secação mesmo. Era secação. Foi 2-1, professor. O real, Então foi assim, isso, 2-1. Foi 2-1?
2-1. 2-1 e aos 44 do segundo tempo ele perdeu, viu? Só para informação. Só para torturar um pouquinho mais. Só para não ficar muito chatinho assim. Tá? E ele continua no mesmo lugar na tabela, tá, professor? Só fique tranquilo. Não subiu nem desceu. Deu aí? Copiaram tudo? Ok, Lucas. Posso apagar aí, gurizada, para a gente trabalhar com os gráficos? Por mim, tudo bem. Vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha essa função aqui, ó. Eu tenho uma f de x e essa f de x seja 2 mais 3 seno de x sobre 2. Tá? Eu quero saber o domínio dessa função, eu quero saber o domínio, a imagem e o período dessa função. Eu quero saber essas três coisas dessa função. Tá? Então, coisas que eu tenho que entender quando eu escrevo uma função seno dessa forma. Eu tenho que entender que o que está junto com o arco aqui é o valor do meu período. Aqui eu acho o meu período. Então, quando eu digo que a fórmula do período é 2π sobre k, o k vai ser aquele número que vai estar junto com o teu x, junto com o teu arco. Quem é que está junto com esse teu x aqui? 1/2. Concorda que é 1/2? Não tem um 2 sozinho no denominador. Tem 1/2 multiplicando o x. Tem 1/2 lá junto com o teu arco. Então, o k é esse 1/2. Então, isso aqui vai ficar 2π sobre 1/2. Esse 1/2 aqui multiplica invertido, vai dar 2 sobre 1. Quem é o teu período? 4π. O período dessa função vai ser 4π. Então, essa função, para fazer toda a senoide, ela vai levar 4π e não 2π como uma função seno normal. Tá? E a imagem? Quem trabalha com a imagem são esses períodos, são os valores que estão aqui, ó, fora. Tá? A imagem, ela variava de -1 a 1. Essa era a imagem que eu disse para vocês que a função seno tinha, de -1 a 1. O que aconteceu aqui?
esse valor foi multiplicado por 3. Porque tem um 3 multiplicando ali. Então, passou a ser de menos 3 a 3. E além dele ser multiplicado por 3, ele foi somado com 2. Mais 2. Então, a minha imagem é de menos 1 a 5. É isso que eu tenho. Quem vai ser o meu domínio? O domínio da função seno é sempre reais, assim como a função cosseno. Então, isso que eu fiz para essa função, eu posso fazer para a função tangente, eu posso fazer isso para a função cosseno. Sendo que a função tangente, a única coisa que eu tenho que cuidar é que a forma do período não vai ser essa, vai ser aquela π sobre k, certo? Se eu tivesse que fazer o gráfico disso aqui, como seria? Bom, Prof, por que é que multiplicou por 3 mesmo? porque aqui na frente tem um 3, meu amigo. O 3 está Ah, tá. multiplicando. E depois esse 2 foi somado, porque eu tenho um 2 somando aqui, ó. Ah, perfeito. Se eu comparar isso com isso aqui, ó, vamos comparar isso aqui, ó. Vou botar assim, f de x é igual a A mais B vezes seno de kx. O A e o B estão para a imagem. E o K está para o período. Certo? Acho que fica melhor. Matou a pau, professora. Ah, que horror. Daí tu vai comparar isso aqui com isso aqui. O que eu tenho aqui na imagem? Então, está variando de menos 1 a 5. Então, quando eu faço aqui, ó, vou botar menos 1 aqui e o 5 aqui. Eu sei que a função vai estar limitada aqui, ó. A função seno é limitada aqui. Ela não pode passar para cima nem para baixo. Como o meu período é 4π, esse gráfico vai terminar no 4π. Aí eu começo a brincar de metades. Quem é metade de 4π? 2π. Quem é metade de 2π? Π. Somo o primeiro com o segundo, vou ter 3π. E daí eu dividi esse gráfico em 4 partes, como se fossem os 4 quadrantes. Quem é a metade entre menos 1 e 5? 3, né? Não, 2. 2. A senoide não era um gráfico assim, ó? Saía do meio, ia para cima, no meio, ia para baixo e no meio. Aqui ela vai ser a mesma coisa. Só que o meu meio agora não é o 0, o meu meio é o 2. Sai do meio, vai para cima, vem para o meio, vem para baixo, vem para o meio. Esse é o gráfico dessa função. O importante é vocês saberem trabalhar domínio, imagem e período, tá? Gráfico vocês não vou exigir nessa prova porque está muito corrido para exigir isso, mas eu queria que vocês visualizassem como fica. Vou dar um tempo para copiar e a gente vai fazer um outro exemplo.
Posso apagar para fazer outro exemplo ou vocês ainda estão copiando? Vocês entenderam tudo isso que eu falei hoje, gente? Tudo. Tá certo isso. Não, mas a gente tem que ser positivo, não foi a senhora que disse? Ô, Ivo, depois que tu disse o jeito que tua esposa tá te dando comida, tu acha É, discutir contigo, Ivo? Não vou discutir contigo. mas é só esse período. Depois eu fico louco. Ah, Inclusive, já mandei até botar uma água esquentar para lavar meus pés. Eu tô com frio. ai, gente. Hein, professora? Fala, queridão. Eu estou acompanhando aqui o Word do assunto 10. Ele não fala nada sobre período. Ele pede exercício de período, mas não fala nada. Sim, Pelo por isso menos que a gente não. tem a nossa aula. Isso. Não, tudo bem, só tô dizendo que eu tô acompanhando aqui. Ah, tá. Ok. Não, é porque assim, ó, eu não escrevo tudo aqui na parte dos assuntos, tá? Mas essa aula vai Tá. ser gravada, eu vou postar loguinho ela para vocês, amanhã eu tô postando ela, por isso que a gente está trabalhando exatamente com essa parte que não está escrita aí, tá? Tá bom. Vou apagar e fazer um outro exemplo. Outra coisa que eu quero perguntar, vocês querem mais uma livezinha aí de, sei lá, 20 minutos? Ou a gente mata agora no peito e era isso? Professora, não sei se a senhora vai fazer chamada, eu preciso sair às 10 horas. Buscar Quer chamar, professor? Não esquece. Não vou fazer chamada hoje, todo mundo está com presença. Ah, que Maravilha. doce, hein? Olha aí. Ah, agora acabou a aula. Ah, Já era. vocês viram, um aluno só está preocupado da chamada. A gente vai saber que aprendeu o período. Se soubesse, né? Tá. Olha só, uma h de x aqui, Tem eu vou fazer um exemplo com cosseno, tá? Tem 2 minutos, professor. Ah, 2 minutos dá de sobra. Olha só. Quem é o período dessa função? Período dessa função, 2π sobre k. Quem é o k? O cara que está junto com x, que é 3. Então, dá 2π sobre 3. Quem é a imagem? A imagem a gente partia do menos 1, sempre do menos 1 a 1. Quem é que eu brinco com a imagem? O A e o B. O B é 2, está multiplicando. Então, é vezes 2. Vai dar do menos 2 ao 2. E o A também é da imagem. Está somando. Somando quanto? 5. Mais 5. A minha imagem vai ser quem? 3 a 7. Quem é o domínio? Os reais. Domínio é sempre reais. Para a função seno e para a função cosseno. Viu? Nem usei teus 2 minutos. Vou fazer uma de tangente aqui. F de x igual a 3 mais 12 tangente de 2x. Quem é o período? Opa, o período da tangente é diferente. É π sobre k. Não 2π sobre k. Então, vai ser π sobre 2. Esse é o período. E a imagem? A imagem da tangente eu nem preciso fazer, porque a imagem da tangente é os reais. Quem é o domínio? Ah, o domínio tem aquela restrição lá. Mas o domínio vai ser quem? O domínio vai ser x pertencente aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ. K pertencente a z.